Este é o curso de produção videofotográfica em dança, cujo tema é o estudo da história e da teoria dos musicais e as suas relações com a dança. O foco principal é trabalhar a história mais clássica da formação da Broadway, passando por Hollywood, chegando aos dias atuais, estabelecendo diálogos possíveis com criação e produção, com as questões que ocorrem e se desenvolvem no nosso país, o Brasil. Este curso integra o curso de licenciatura em dança da Escola Superior de Educação Física, Fisioterapia e Dança, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu sou Márcio Pizarro Noronha, o professor dessa disciplina. Estou junto com vocês. Estamos aqui e hoje vamos falar um pouco sobre a década de 1930. Se já vimos em outros vídeos o processo de desenvolvimento histórico, e vamos relembrar algumas coisas importantes. Falamos que no século XIX, vários elementos formaram esse caldeirão que definiu o conceito de comédia musical na virada do século XX, no finalzinho do século XIX, virada do século XX. Quando chegamos ao século XX, observamos então os primeiros experimentos dentro da comédia musical e o seu amadurecimento na década de 20 rumo a um tipo de experiência artística voltada para a efusividade, até a formação de uma primeira estrutura teórica e narrativa dos espetáculos, que também vai se disseminar no campo da cinematografia em Hollywood, que são aqueles espetáculos da comédia musical estadunidense, que nós temos uma plena integração entre a linguagem musical e a linguagem narrativa, da contação de história, dos personagens, se distribuindo e tornando mais complexa na relação que o personagem estabelece com a música que está sendo escutada, o som de fundo, né, a música que está sendo cantada pelo próprio personagem, quando essa música revela aspectos da interioridade, conflitos, estrutura psicológica, ou quando a música é uma forma de estabelecer o diálogo. E vimos que isso iniciou exatamente com um trabalho chamado Showboat, o Barco das Ilusões. Esse trabalho também trazia uma outra questão muito importante que nós vimos aqui, e que foram características dos inícios da formação da comédia musical estadunidense. Dois grandes eixos: os conteúdos de caráter social vinculados a temáticas étnico-raciais e os conteúdos de caráter social vinculados ao sexo, à sexualidade e ao erotismo. Nesse momento ainda não se falava muito sobre papéis sexuais, questões de gênero, mas já se falava muito de sexo. Havia uma influência muito grande do pensamento da psicologia, da psicanálise, e até existiram alguns musicais que usaram temáticas ligadas aos textos de Sigmund Freud, o psicanalista. Bom, na década de 30, o que nós encontramos? Encontramos um mundo um pouco diferente, né? Vimos que a década de 20, que foi efusiva e maravilhosa e cheia de sons e cheia de estilos e toda uma incorporação de elementos das danças, o Charleston, a cultura do jazz, né? Essa década termina com uma grave crise econômica mundial que afeta as bolsas, afeta os especuladores e afeta os investidores nesse tipo de investimento comercial. Como esse teatro, ele não é um teatro exclusivamente de experimentação, ele depende de uma vasta rede de produção que está associada a uma cadeia produtiva muito complexa. E, portanto, qualquer desandar da economia vai afetar essa produção na sua complexidade, nas suas exigências técnicas, no pagamento de salários, né? Observamos que já nos anos 27 tinha se iniciado um movimento de migração de artistas, diretores, produtores da Broadway para Hollywood, um novo local de produção de uma economia da indústria de massa e para as massas, né? Bom, na década de 30, essa efusividade vai continuar existindo, de alguma maneira, como formas de escapismo, tendências de buscar caminhos mais oníricos, mas haverá uma forte influência do teatro social e da busca de raízes mais folclóricas, né, que vão estabelecer relações de cunho mais político e social nas obras artísticas do mundo do cenário musical. Então essa experiência agora ela vai equilibrar
né, conteúdos de caráter político-econômico com os conteúdos experimentais, né, estéticos e absolutamente comerciais do teatro musical. Bom, muito importante lembrar, já havíamos falado, que alguns dos artistas que vão se tornar os artistas mais importantes da década de 30 já estavam em ação na década de 10 ou na década de 20. No caso, os irmãos Gershwin, Rodgers and Hart, a parceria, e Cole Porter, que ainda não conversamos, mas vamos falar um pouco mais sobre ele. Também já vimos a presença de Fred Astaire com sua irmã Adele, e agora vamos ver como é que o Fred Astaire vai se sair sem a irmã Adele e com a nova parceira Ginger Rogers. E o Gene Kelly, que é um cara fundamental, a gente já comentou em outro vídeo sobre a importância dele. Fred Astaire e Gene Kelly, dois expoentes dançarinos, mas que também se tornaram coreógrafos e diretores de cinema em Hollywood e que trabalharam muito na indústria do musical. Bom, é muito importante então observar que pós-29, pelo menos os próximos 5 anos, ou seja, até 1933, 1934, há uma forte crise econômica, financeira, uma crise de trabalho e, portanto, uma crise de sobrevivência. Existem filmes muito interessantes que investigam essa época e as condições de depauperação da existência, né? Como as pessoas empobreceram muito rapidamente, como as pessoas caíram em situações de mendicância e como então o Estado buscou estratégias, alguns diriam ótimas, outros diriam questionáveis, mas foram estratégias de uma nova tipo de política menos liberal e uma política mais intervencionista de maneira a poder gerir essas crises, essas dificuldades. Então haverá uma maior intervenção do Estado na sociedade e também haverá uma presença maior do Estado no mundo da cultura. Vamos falar um pouco disso lá no final da aula. A década de 20, que tinha promovido muitos shows de entretenimento, né, vai trazer agora um outro tipo de experiência, uma experiência buscando mais conteúdos sociais, perguntas mais relevantes sobre a sociedade e o que está acontecendo realmente com as pessoas nesse momento, né? Também, nessa época, nós já falamos, né, que existiram muitas mulheres importantes na década de 10 e na década de 20. Citamos Fanny Brice e outras artistas. E agora, a década de 30 abre com uma nova figura, Ethel Merman, uma garota que se transformou em símbolo da Broadway com 21 anos de idade. Ela era uma pessoa comum, né, que foi fazer um teste e foi reconhecida por George Ira Gershwin, né, como uma figura notória que tinha uma extensão vocal e uma manutenção, né, das notas. Ela segurava notas durante muito tempo. E ela então estreou em outubro de 1930. Nesse período, os irmãos Gershwin se tornaram uma importante referência. Por quê? Porque a cultura do jazz, que vinha se afirmando e se firmando no contexto da década de 20, se estabeleceu como um padrão, né, de excelência musical para a construção das peças musicais nas bandas, né, da década de 30. Então, a presença desses dois compositores, esse compositor, né, e letrista, foram extremamente importantes na construção dos musicais do período, né? Então nós vamos encontrar vários trabalhos, especialmente, né, após 32, dos Gershwin, fazendo sátiras e críticas, mas sempre num cunho muito cômico e leve, sobre o sistema político, sobre as questões do pós-guerra, sobre questões da crise econômica, né? E essa nova era que estava se inaugurando nos Estados Unidos. Os Estados Unidos então vinham entrando na era do casal Roosevelt, Franklin e Eleanor Roosevelt. É também importante lembrar que essa mesma condição que falávamos lá, né, que toda essa era jazz, o Charleston, eles vinham bebendo de onde? Falei para vocês, do Harlem, né? O Harlem era o grande local de um circuito de criação nos clubes noturnos que gerava bandas, novas experiências em tap dance, e depois elas iam sendo absorvidas pela Broadway e algumas passaram diretamente para Hollywood. Então, esse circuito de artistas negros nos Estados Unidos seguiu forte e vigoroso na década de 30.
Surgiram novos importantes performers, tanto dançarinos quanto cantores. Ethel Waters, por exemplo, que foi uma cantora muito famosa de musicais, né, que conta, né, nas suas músicas parte da trajetória da população negra pós-processo de final da escravidão e inserção nas regiões mais pobres dos grandes centros urbanos, sendo submetidas à violência, à expropriação, ao estupro, à miséria, a condições sociais nem sempre boas, né? Mesmo assim, estamos ainda falando de uns Estados Unidos extremamente conflitivo no sentido racial. Então existia ainda uma forte divisão racial dentro da Broadway e dentro de Hollywood. Mesmo que algum artista conseguisse superar essa condição e se tornar um superastro negro, né, havia sempre uma tensão entre esses artistas e uma distinção, uma diferença, um distanciamento, uma norma de como organizar as gravações ou como organizar os ensaios. Isso estava sempre presente como um veto, né? Era preciso manter o veto da mistura racial. Ao mesmo tempo que os espetáculos discutiam miscigenação, discutiam, né, presença constante, discutiam a presença das tradições negras na cultura estadunidense, por um outro lado, na prática, na operacionalidade, na gestão dos projetos, acontecia uma divisão e uma separação. Bom, mas Ethel Waters foi um sucesso e assim como nós já vimos, né, lá no período anterior, os artistas famosos que circulavam nos teatros do Ziegfeld e ganhavam altíssimos salários, com ela aconteceu a mesma coisa, né? Ela acabou se tornando uma das artistas, né? E existem muitas gravações bonitas e disponíveis para vocês conhecerem das canções de Ethel na web, especialmente no YouTube. A Ethel Waters, né, ela foi tão uma referência, né, nessas relações entre a música e o conteúdo social dos espetáculos, que ela também acabou fazendo parceria com Irving Berlin. Irving Berlin, que agora, né, já não era mais um iniciante da Tin Pan Alley, já tinha toda uma trajetória e era reconhecido como o maior patrimônio musical do teatro musical dos Estados Unidos, né? Ethel Waters, Irving Berlin e Moss Hart, o escritor, acabaram construindo um espetáculo extremamente importante e que, muito antes da estética da desconstrução da história em várias cenas, eles já usaram uma estrutura de show baseada em notícias de jornal, o que lembrava muito certas estéticas do teatro alemão experimental do período moderno, Brecht e outros, né, que usavam muito essa ideia da notícia, dos acontecimentos, como algo que mobiliza e faz acontecer o espetáculo. Então, nesse show, a Ethel Waters canta a cada momento uma notícia de jornal, uma manchete, com uma polêmica, né, discutindo temas como linchamento no sul dos Estados Unidos, né, conflitos raciais, conflitos de ordem social, questões de sobrevivência econômica, tudo isso. Nesse período também, não podemos falar apenas num teatro social, num teatro musical social. Como eu disse, aquela vibração, né, da década de 1920, ela continuou existindo, especialmente através de uma parceria entre um compositor criador, né, construtor de histórias, chamado Cole Porter, e o seu alter ego em cena, Fred Astaire. Fred Astaire, que representava esse modelo de uma pessoa urbana, moderna, globalizada, luxuosa, glamourizada, e que representava uma espécie de válvula de escape do período pós-depressão econômica, um período que, na verdade, está no que a gente chama o entre guerras, porque estamos falando de uma crise e depois já vamos entrar na Segunda Grande Guerra Mundial, né? O Cole Porter é uma figura bastante interessante, né? Ele vem de uma família, né, muito rica de Indiana, do meio oeste dos Estados Unidos, mas ele fez formação em Yale, foi viver na Europa, depois casou com uma mulher mais velha divorciada, Linda Lee Thomas, né? Ele era homossexual e isso era sabido, né? Eles eram um casal francamente aberto nas suas relações, viviam juntos, né, mas bastante abertos, né, nesse sentido. Eles viviam no High Society, né,
Mas, ao mesmo tempo, ele tinha aquela picardia da tradição dos espetáculos populares. Então ele unia todo o conhecimento que ele tinha dessa cultura de Yale, dessa cultura acadêmica erudita, da cultura eurocêntrica, né? E unia isso ao sabor, especialmente de temas ligados à sexualidade. Então o Cole Porter seguiu um pouco mais aquela tradição do Ziegfeld Follies de colocar o sexo no centro dos temas do teatro musical, né? O Fred Astaire, muitos dizem que representava quase que um alter ego dele, né? Representava um pouco a visão de mundo, o estilo de vida, a elegância, né? do Cole Porter, né? Ele estreia em 1929, vai viver até 64, com altos e baixos na sua carreira, né? Mas com músicas, né? A coleção de músicas de sucesso, né? As canções de Cole Porter, as canções românticas, mas altamente erotizadas e provocativas do Cole Porter, né? Clamando por mais liberdade sexual, por mais diletantismo, por mais relações entre paisagens culturais distintas e distantes, né? Internacionalizada, né? Era realmente bastante forte e fez muito sucesso durante muitos anos, né? A produção de Porter, como eu falei, começa em 28 para 29, com um trabalho chamado Paris, né, onde vamos conhecer a canção Let's Do It. Eu particularmente recomendo que vocês conheçam, né? São composições assim muito ricas, né, do ponto de vista musical e do ponto de vista do cancioneiro popular também extremamente intrigantes. A maneira como ele constrói as metáforas para falar sempre do ato sexual, dos encontros sexuais, dos desencontros sexuais também, né? Depois, então, na década de 30, ele apresentou um conjunto de 7 musicais assinados por ele na Broadway. E aí foram muito famosos, né? Há um filme, né, de 1946 chamado Night and Day, que é um filme que fala sobre a vida do Cole Porter. Mais adiante eu vou falar de um outro filme mais recente que também faz uma biografia do Cole Porter e que é muito interessante. Ele tem várias cenas musicais com astros, né, da música pop, do rock, cantando durante o filme. Não é nada como Mamma Mia ou ABBA, né, assim, mas é alguma coisa que faz uso e coloca no contexto das cenas as músicas do Cole Porter. Para quem quer conhecer um pouco da história da vida dele, seus relacionamentos, e especialmente o relacionamento e a parceria, a troca de ideias dele com a sua esposa, Linda, é realmente um filme muito interessante, né? Apesar de não ser um filme nota 10, né? Mas ele é um filme biográfico, um filme histórico, ficcional, mas que tem boas pistas para a gente compreender coisas do contexto aí dos anos 30, dos anos 40, enfim, né? Bom, muito importante esse é o contexto também, a época em que Gershwin já vinha trabalhando e ele conhece então um livro chamado Porgy, de Du Bois Hayward. Era uma história de um negro, um homem negro deficiente, que encontra uma jovem num cortiço no sul dos Estados Unidos, se apaixona e toda uma luta para conquistar o amor dessa jovem, né? Essa história é uma história que explora muito toda a questão do cenário, né, do sul dos Estados Unidos, um contexto pós-escravidão, né, enfim. E o Gershwin, então, junto com o Du Bois, resolvem fazer pesquisas musicais e viajam, né, pelo sul dos Estados Unidos para conhecer vários estilos musicais. Os cantos religiosos dos spirituals, as músicas, né, da Folly Island, né, o shouting, né, um padrão rítmico dado com pés e mãos, né, toda essa pesquisa folk. É por isso que eu falei lá num outro vídeo que o Gershwin lembrava muito o Mário de Andrade, porque o Mário de Andrade, com danças dramáticas, né, ele fez muito esse trabalho como um intelectual e um artista do modernismo. Ele tinha um profundo interesse pelo folclore nacional, né? Não foi só o Mário de Andrade que fez, mas é porque ele vinha dessa localização entre o erudito e o popular, né? Era um intelectual do mundo político, tinha uma carreira no mundo das instituições públicas, né? E também foi financiado e fez muitas pesquisas sobre danças e músicas e folclore brasileiro. Bom, o Gershwin fez a mesma coisa nos Estados Unidos.
né? E ele então fez uma pesquisa muito extensa, ele, o autor do livro, para construir o que ele chamava então de uma ópera folk. Nesse sentido, o que o Gershwin queria fazer era encontrar elementos estruturais e definir quais eram os elementos que formavam uma unidade dessa multiplicidade, né? Ele não queria só realizar uma etnografia e trabalhar o aspecto cultural e a diversidade cultural dos diferentes grupos de negros do sul dos Estados Unidos. Ele queria encontrar ali uma unidade musical, né? O que era comum entre o spiritual e as canções folk? Não, era isso que ele estava procurando, as canções religiosas, as canções de festas, as canções de trabalho, o que havia entre elas que as unia, que as ligava umas às outras, né? Então, ele também fez um trabalho na direção de encontrar um conjunto de atores, cantores negros que fossem trabalhar nessa montagem. É muito interessante, é uma história um pouco triste, porque também foi um espetáculo que não fez muito sucesso, né? Apesar, né, das pesquisas, da presença do Gershwin, né, da literatura do Hayward, da direção do Mamoulian, que era o Ruben Mamoulian, um diretor muito competente, que já tinha um domínio, know-how de teatro musical, né, todo esse elenco negro, né, mesmo assim ele não fez muito sucesso. Ele estreou em 1935 e foi ser reconhecido como uma das maiores obras de uma ópera folk, ou folk opera, muito tempo depois, né? Estamos aqui falando sobre os anos 30 e não podemos esquecer de falar sobre a experiência do Federal Theatre, né? Uma experiência entre os anos 36 e 1937. Como eu disse, entramos na era Roosevelt, né? E a era Roosevelt tinha um programa de intervenção econômica na sociedade. Era um programa mais robusto, de um Estado mais forte, mais intervencionista, que iria financiar não só a economia, mas financiar a arte e cultura. Então, eles passaram a apoiar ações artísticas culturais a partir do governo federal dos Estados Unidos da América. Era um período ainda de extrema recessão econômica e essa foi a política adotada pelo governo federal, né? Essa política envolvia a criação de empregos, né, e fomentos para artistas, e esses empregos eram uma maneira de gerar entretenimento para as massas desempregadas. Então, havia espetáculos em tempo contínuo em alguns locais, gratuitos, de forma que as pessoas que não tinham o que comer, não tinham onde trabalhar, não ficassem só perambulando pelas ruas e pudessem comer um pouco de arte e cultura, né? Esse modelo básico do Teatro Federal, que é construído em 1936, ele é um projeto social que está vinculado a um importante artista do cinema também, Orson Welles. Existe então um momento que eles decidem criar uma ópera trabalhista baseada num artista com uma forte relação social. Havia nesse momento uma ascensão, né, e também uma caça às bruxas mais adiante, depois isso vai acontecer em Hollywood, né, uma caça às bruxas a artistas que estavam muito vinculados a temáticas do comunismo, né, do Partido Comunista, de representações ligadas ao socialismo dentro dos Estados Unidos. E eles então contrataram Mark Blitzstein para escrever essa ópera trabalhista, né, The Cradle Will Rock, que vocês podem também conhecer a história da criação dessa peça e todos os conflitos através de um filme muito bom, cuja tradução, né, do título é O Poder Vai Dançar. O filme é de 1999, uma versão para cinema, e fala bastante desses artistas envolvidos com o movimento trabalhista mundial, né, da tensão entre o empresariado, os sindicatos dos artistas, né, os investidores, né, e tudo o que acontece. É uma história linda e verídica, né, porque como havia uma perseguição, eles começaram então a fechar os teatros que estavam vinculados a esses projetos, né? E quando eles estavam nessa montagem, já tudo organizado para a apresentação, resolveram impedir a montagem.
Então eles acabaram descendo alguns quarteirões e entraram num outro teatro que não estava preparado para receber o espetáculo, onde não poderia acontecer, não tinha cenário nem nada, e foram chamando, e as pessoas foram para lá, caminhando com eles, e aí acabaram entrando nesse outro teatro, numa espécie de invasão do teatro, e eles fizeram o espetáculo. É linda essa cena, inclusive no filme, ela é muito bem reproduzida, né? Porque como não podia se usar a estrutura completa do teatro, eles colocaram no proscênio um piano, chamaram o Blitzstein, né, para tocar a peça, e os atores que eram dançarinos, cantores, enfim, da peça, eles se misturaram na plateia, ficaram sentados na plateia, ficaram nos balcões, e eles cantaram toda a ópera trabalhista desse local junto da plateia. Então foi muito emocionante, e a história é muito bem contada nesse filme. É dessa época também que nós vamos ver a ascensão no primeiro trabalho de relevância de um artista que vai se tornar muito importante nos anos 40 e na década de 50 mais especialmente, que é Gene Kelly. Primeiro trabalho dele, um trabalho de um show de Rodgers and Hart, né, com direção do George Abbott, Paul Joy. Né, um trabalho no teatro, baseado num conjunto de histórias, pequenas narrativas do John O'Hara, né, que discutia um pouco uma história muito sombria do universo noir, de crimes, clubes noturnos, né, um gigolô que explora uma mulher rica que já é casada, né, e toda uma tensão desse relacionamento, e aí a gente começa a conhecer um dos tipos que o Gene Kelly vai desenvolver no cinema. Esse homem sedutor, envolvente, né, eroticamente presente, né, uma acentuação de elementos de virilidade, né, dentro dos padrões daquela época, né, que fazia o papel desse gigolô que se envolvia com essa mulher que era rica e casada. A história é muito interessante e é uma história de um romance, né? Portanto a gente poderia dizer, ela lembra a estrutura dos melodramas das operetas, mas ela não tem nenhum final feliz. As canções mostram o processo de constante desencontro e distanciamento dos dois personagens amantes, né? E esse é o último trabalho do Hart com Rodgers, né? Que depois vai fazer a parceria e vai construir então o que a gente chama de Era de Ouro. Nesse período, no final aí, nós vamos já entrar nos anos 40 um pouquinho, então vamos puxar um pouquinho para cá. Nós então vemos a entrada, dessa vez os Estados Unidos entra na Segunda Grande Guerra em 1941, e aí começamos um período onde a Broadway e Hollywood vão ficar muito interessados sobre os efeitos da cultura de massa, da cultura popular e do entretenimento no astral, né, dos soldados, né? Então, além de usar os espetáculos para criar fundos de guerra, eles também passaram fortemente a manter uma política de estímulo, né? Apresentações especiais para o exército, ida de pequenos espetáculos junto ao fronte de guerra, né? E o Irving Berlin foi um importante, né, participante desse movimento, porque ele havia vivido a condição da Primeira Guerra Mundial, ele era reconhecidamente, né, uma espécie de baluarte da Broadway, né? Então ele serviu como um trovador do governo dos Estados Unidos nos hospitais e nas frentes de batalha. Bom, a década de 30 terminou aqui e ela anuncia o que vai acontecer de muito importante, o segundo movimento de transformação paradigmática nos modelos da história dos musicais, né, que vai servir para Broadway e depois para Hollywood. Nós estamos falando de uma segunda virada, a primeira que foi Showboat em 27, final da década de 20, né, e agora essa no iniciozinho da década de 40, em 43, né, quando as tropas embarcam, né, e se levanta um espetáculo, que é um espetáculo que até hoje é reproduzido nas escolas nos Estados Unidos, revelando a ideia de construção de um mito da América e um mito do processo colonial, chamado Oklahoma. Além de uma estrutura narrativa, nós estamos agora combinando isso numa psicologia mais complexa, tanto do ponto de vista dos cenários, da ambientação, da sociedade, quanto das relações, e uma forma mais profunda de integração
da canção em suas várias modalidades com a estrutura narrativa. E temos isso em Oklahoma, que é um espetáculo paradigmático também por ter como tema a invenção de uma mitologia exatamente do que? Da invenção da noção de América. Essa América e os seus colonizadores. Né? Isso era muito importante. Estamos falando aí de um contexto de guerras, de uma afirmação de uma nação perante o mundo, da ideia de um império, né, que os Estados Unidos vêm a representar, né, como também posteriormente vitorioso, né, dos grandes arranjos pós-Segunda Grande Guerra Mundial. Bem, isso se combina muito então com o que a gente vai conhecer como a chamada Era Dourada dos musicais. Essa Era Dourada, que é uma era da Broadway, que depois também vai ser uma era dourada, né, em Hollywood, ela valorizará profundamente o papel da narrativa. É preciso ter uma boa história para ser contada. Então, agora não é só combinação da música dentro da história. A música encaixa bem dentro da história. Não, é preciso um bom argumento. É um bom plot dramático. Precisa ser apresentado para que essa história faça sentido, né? E a palavra, então, comédia musical, que vinha lá do finalzinho do século XIX e vigora até a década de 40, deixa de ser falada totalmente como gênero comédia musical, e agora a gente começa a falar exatamente de musical, né? Então eu vou assistir um musical. Isso já é uma simplificação, tornar mais objetivo o conteúdo. Então agora estamos falando de musicais, né? O elemento dramático, então, o papel da narrativa e o papel daquele que constrói o libreto, ele é fundamental a partir desse momento. E por isso as músicas precisam estar fortemente articuladas com bons diálogos, né? Muito importante também, nós já vimos, né, que a dança ela tinha um papel e teve um papel muito relevante na década de 20, com uma presença de vários estilos de dança. Mas agora nós vamos ver crescer a dimensão narrativa da dança, como cenas exclusivamente dança e com um fundo musical, né, orquestrado, podem contar uma história, cenas longas de mais de 2, 3 minutos, né, contando uma história só com a movimentação e a música, né? Então aqui nós tivemos um salto que veio de Showboat e chegou em Oklahoma. Essa nova era do teatro musical é a era agora onde prevalecerá a parceria de duas figuras, Rodgers e Hammerstein. Oscar Hammerstein, escritor e compositor, e Richard Rodgers, né, que era um escritor de teatro musical. E são eles, então, que vão desenvolver o espetáculo Oklahoma. Olha que interessante, na mesma época em que eles estão desenvolvendo essa mitologia da América, o Hammerstein estava interessado em criar uma versão da Carmen de Bizet com artistas negros, o que vai acontecer muito depois, né, no cinema. Depois vamos falar dessa artista muito importante, né, uma cantora lírica de vida muito curta, mas que foi muito famosa e muito representativa para os artistas negros dos Estados Unidos, né. Ao mesmo tempo que ele estava pensando isso, ele estava lá, né, desenvolvendo com Rodgers, que foi quem trouxe essa ideia, né. Ele estava trocando de parceria, né. O Larry Hart estava muito doente, então o Rodgers procura, ele já conhecia o Hammerstein, procura, e ele então propõe essa ideia de fazer uma peça musical sobre cowboys e vaqueiros dos Estados Unidos, da América. Eles chamaram então Mamoulian, que já era um diretor muito experiente dentro dos musicais, já havia trabalhado com Gershwin em vários desafios para a direção do Oklahoma, e a entrada em cena de uma nova personagem no reino da coreografia, que na década de 40 vai se tornar dominante, trazendo elementos do balé, da dança moderna, uma nova configuração, Agnes DeMille, né? Ela vai inaugurar um novo papel da dança nos musicais dos Estados Unidos.
Importante sempre lembrar que agora nós teremos um gap, uma distância entre a produção do musical na Broadway e a sua tradução para um filme. Mas sempre haverá essa relação. Os grandes musicais de sucesso, ou às vezes um grande filme de sucesso, ele acaba produzindo um duplo circuito. Então, no caso de Oklahoma, o musical da Broadway de 1943 e o filme de Hollywood, 1955. Eu queria lembrar aqui uma pequena lista de artistas extremamente importantes que vieram da década de 30 e permaneceram alguns dentro do cenário de relevância dos anos 40 e depois dos anos 50. Uma figura muito importante também para nós brasileiros e que vai surgir nesse contexto. Uma artista portuguesa de nacionalidade, mas que viveu no Brasil e teve toda a sua formação artística brasileira, Carmen Miranda, que viveu apenas de 1909 a 1955. Existem livros fantásticos e alguns documentários incríveis sobre a vida da Carmen, né? E em 1939 ela acaba migrando para uma carreira internacional, agenciada pelo Lee Schubert, e estreia na Broadway com um show de Streets of Paris. Né? A partir daí ela migra diretamente para o cinema e vai fazer uma carreira brilhante, com um altíssimo salário. Ela é uma importante artista, né, do cenário da indústria cinematográfica de Hollywood. Né? A Carmen Miranda, eu gosto sempre de dizer, é uma artista muito complexa, que por vezes foi injustamente analisada por parte de intelectuais mais à direita ou mais à esquerda, né, devido ao fenômeno, né, à dimensão global, né, a forma como ela fazia a fusão entre elementos, né, da cultura brasileira e o seu processo de internacionalização. Então, de uma grande riqueza, bravura, coragem, né, e também a aceitação de todos os momentos de graves conflitos que ela teve durante a carreira, com o seu público, inclusive. Né? Vamos falar um pouquinho mais também, só para lembrar alguns nomes que a gente não pode esquecer, que já estavam no cenário dos anos 30. Então tínhamos George Ira Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Mose Hart, Oscar Hammerstein, Jerome Kern, Richard Rodgers, Lawrence Harr, que eram os compositores da época, famosos. O George vai falecer no final da década de 30, depois nós vamos ter uma despedida com o Hart, né? E os outros seguirão importantes aí no período seguinte. Diretores muito importantes, os Scandals, né, do George White, que nós vimos fundamentais aí nos anos 30, né? O Jerome Kern, que era um diretor que vinha de toda uma tradição das operetas e traduziu isso para uma cultura dos Estados Unidos, o Hammerstein e o Vincent Minnelli, que não havíamos falado ainda, né? Que vai ser depois, né, vai ter um relacionamento, né, com Judy Garland e é o pai de Liza Minnelli, né, que é o diretor já dentro da indústria do cinema, um importante diretor, produtor desse período. Coreógrafos muito importantes, né, dessa época para nós, para a gente conhecer um pouco mais. Albertina Rush, George Hale, Robert Alton, Bobby Connolly, Balanchine, que trabalhou no Ziegfeld Follies, e Agnes DeMille, que eu havia falado agora há pouquinho, falando de Oklahoma. Artistas que ficaram reconhecidos na década de 30, mas que seguiram atuantes e importantes nos anos 40 e adiante. Ginger Rogers, Ethel Merman, Fred Astaire, Marilyn Miller, Ethel Waters, Vivian Vance, ou seja, vejam como a presença forte das mulheres nesse cenário é muito marcante. Né? Depois peço que vocês olhem as nossas linhas de tempo e vejam importantes espetáculos, tanto da Broadway quanto filmes, né, de Hollywood, que foram realizados entre os anos 30 e os anos 40. Não esquecer sempre que a década de 30 foi uma década de invenção de tecnologia. E um dos principais inventores foi um diretor, coreógrafo, Busby Berkeley, que inventou um jeito próprio de filmar o movimento humano. Criou mecanismos, técnicas, né, incríveis de abordar o corpo em movimento, o gesto e a dança no cinema. Então, uma excelente contribuição para o cinema musical. Bom, como estávamos falando, então, a nova era entrou. E essa nova era vinha toda ela carregada de uma ideia de narração. Agora, anos 40
Eu tenho que contar uma boa história. Então, os musicais da década de 40, seja no teatro, seja no cinema, eles têm que ter uma estrutura teatral narrativa. Uma estrutura mais clássica, voltada para um conhecimento maior das unidades de ação, da construção de personagens, da construção de um plot dramático. Isso tudo é muito importante e por isso eles vão constituir essa era de ouro, né? Há um desenvolvimento maior da estrutura de cada personagem, né? Há uma valorização das ações dramáticas e do delinear dos conflitos básicos entre os personagens. Conflitos esses que deverão ser mostrados não somente através de diálogos, mas através da ação física, através do movimento e, portanto, um papel importante da dança no contar uma história, né? É fundamental também definir, delinear bem o contexto histórico da história, onde ela se passa, que época, quem são os tipos humanos, qual é a geografia, né? Então o contexto histórico, social é muito valorizado. E aqui então a história na década de 40 ganha preponderância em relação à música. Lembrem que a música é a que mandava em tudo lá no início, né? E agora a história bem contada é que vai coordenar música e dança. Uma das histórias muito importantes desse período da década de 40 é um trabalho chamado On the Town, Um Dia em Nova York, né, a tradução, né? Na nova era das narrativas, né, esse trabalho de um diretor coreógrafo chamado Jerome Robbins, que vai ser um gênio, né, que vai chegar ao West Side Story, né, trazendo matrizes de dança clássica, combinando isso com elementos da dança moderna, né, e elementos gestuais, cômicos do cotidiano. Ele vai desenhar uma estrutura de personagens, né, que é um passeio pela cidade num dia liberado de figuras da Marinha. Eles saem e vão passear na cidade, conhecem mulheres e tal, e cada um vive uma aventura, né, em Nova York num dia. Tudo acontece num dia, né, e todos esses elementos são dançados. E aqui aparecem importantes artistas que vão se transformar em referências para os anos 40, os anos 50 nos musicais. Outro trabalho importante da década de 40 é o musical Carrossel, de 1945, baseado numa peça dramática, né, do leste europeu, chamada Lilion, e essa peça foi adaptada desse drama por também Hammerstein e Rogers, né? Ela tinha como base, né, a construção de várias canções de amor, né, baladas, né, que falavam desse diálogo, dessa interlocução entre os dois personagens e a estrutura conflitiva do personagem principal, que era uma pessoa bastante ruidosa, barulhenta, confusa, que causava muitas confusões e que termina falecendo, enfim. Então eu não vou contar toda a história porque não tem graça nenhuma, para vocês irem assistir e conhecer mais Carrossel, que é uma história muito bonita, né? Essa história, ela inventa um tema que é a balada condicional. Essa é uma nova forma de cantar uma canção de amor. Em geral, as canções de amor dos filmes musicais eram canções realmente de diálogo, do dueto, que vinham lá da estrutura da opereta. O cara canta um pedaço, a mulher canta o outro e elas se completam e formam uma estrutura melódica unificada, né? Aqui não. Essa canção de balada condicional é um personagem cantando o que poderia acontecer se o encontro acontecesse, se o amor se manifestasse, né? É tudo condicional, é o EC, né? Isso é muito importante. Em 46 também, lançada uma peça muito importante produzida pelos irmãos Fields, Dorothy e Herbert Fields, com a atuação da jovem Ethel Merman, Annie Get Your Gun, a história de uma mulher, Annie Oakley, né, uma atiradora de elite, e sua vida turbulenta e amorosa também com o atirador Frank Butler, né? Então, como os dois acabam morrendo em 1926. Essa é uma história muito canônica e importante na carreira da Ethel Merman e que depois foi filmada 4 anos depois, em 1950. Nesse musical foi lançada uma canção que é considerado também um dos hinos da Broadway. Além dos hinos do Cohen, né, nós temos uma canção aqui que é
Não há nada como show business, não há negócios como show business, né? É uma canção muito conhecida e que a gente já ouviu em outros contextos e que é parte integrante desse musical. Em 48 a gente tem um trabalho importante do Cole Porter, talvez um trabalho dos mais complexos dele, onde as histórias não são só intrigas da elite, mas um trabalho que ele também faz um jogo de meta-comentários. É a história de uma peça dentro de uma peça, um romance dentro de um romance, fazendo uma adaptação para o musical da peça A Megera Domada de Shakespeare. Né? Mas, efetivamente, como é Cole Porter, sempre trabalhando muito erotismo, música popular, né? A peça musical é de 48, o filme, que vocês podem também assistir aí na internet, é de 1953. E em 49, o Rodgers e o Hammerstein ainda fazem um trabalho e lançam uma atriz cantora, dançarina, mas fundamentalmente uma importante cantora de musicais, Mary Martin. Mary Martin, recomendo que vocês conheçam também, uma cantora primorosa, né, interessantíssimo, vale a pena conhecer as interpretações de várias músicas delas que depois foram interpretadas por outras artistas como Barbra Streisand, como Julie Andrews, mas que as primeiras versões de Broadway foram de Mary Martin, uma artista muito famosa nos Estados Unidos. South Pacific, ao sul do Pacífico, foi filmado depois, né, e ela ganhou, esse espetáculo ganhou uma série de prêmios Pulitzer pela história, né? Mais uma vez, voltamos com as questões, né, que tensionam o desenho da noção de América, né? Os conflitos étnico-raciais, as histórias que revelam, né, a profundidade da relação entre cultura e raça, cultura e etnia, né? Então essa é uma história baseada num livro de contos do James Matchner e que é a história de uma enfermeira dos Estados Unidos que se apaixona por um dono de uma fazenda, né? Mas esse cara é um francês, então ele já é um estrangeiro e ele teve um casamento com uma mulher que faleceu, né? E deixou com ele 2 crianças que são mestiças, né? Tonquineses, né? E aí ela não aceita as crianças, então tem toda uma tensão, né? E há uma famosa canção neste musical que reflete sobre o que é o sentimento do preconceito racial, especialmente. Em 1950 nós vamos ter então um importante trabalho, Guys and Dolls, né? Garotos e Garotas, né? Também baseado em contos, né? Com um trabalho do Frank Loesser muito interessante e que vai também explorar bastante esse universo da língua vernácula, né? Do linguajar do cotidiano, né? E trazendo muitos elementos de dança, de comédia e de música. O filme vai ser realizado em 55. Bom, a década de 50 também vai assistir um importante momento, né, em relação à história da Broadway, né, porque há um reconhecimento dessa instituição nacional. E ela passa, então, a fazer parte dos shows de variedades da televisão. Então, a televisão também estimula, na década de 50, né, num programa, a Broadway à noite, que vai também trazendo artistas e lançando espetáculos na televisão para a família média dos Estados Unidos. Em 56, nós teríamos a primeira versão, né, de um trabalho que havia sido iniciado por Frederick Loewe e Jay Lerner muitos anos antes, que era um desafio de transformar a peça teatral Pigmalhão, de George Bernard Shaw, num espetáculo musical, né? Já havia um filme feito, mas não era musical, de 38, né, explicitamente, né, era uma coisa híbrida nesse sentido, né? E aí em 56, né, e até o ano de 62, ou seja, vários anos ininterruptos, essa peça foi um extremo sucesso na Broadway. Ela é considerada, em termos de uma peça padrão, uma das peças mais perfeitas, dentro do padrão ouro, da Era de Ouro. Ela é considerada em todos os sentidos. Sua construção musical, sua construção narrativa, o desenho dos personagens, né? Ou seja, todos os elementos estruturais de um espetáculo musical, depois de um filme musical, estão presentes nesse trabalho do Loewe. Ela foi montada com a Julie Andrews, muito jovem ainda, iniciando sua carreira em musicais, né? E depois foi adaptada para o cinema
A peça é de 56, o filme é de 65, então quase 10 anos depois, né, já dirigido por George Cukor. O Rex Harrison, que fez o primeiro papel do professor, ele volta para fazer o filme, mas a atriz muda, porque aí a Julie Andrews já está fazendo outras coisas, aí vai fazer inclusive a Noviça Rebelde, a Maria, né? E quem vai fazer o papel dela no cinema é a Audrey Hepburn. Vamos chegando mais ou menos ao finalzinho aí da década de 50, né? Então um pouco dos anos 40, anos 50 que eu estava falando aqui, e vamos falar de um projeto muito importante, que é o do final da década de 50. Falei para vocês que o Rodgers e o Rammstein descobriram um grande talento numa artista que se tornou parceira e amiga deles, Mary Martin. Né? Recomendei que vocês conhecessem um pouco da discografia da Mary Martin, uma maravilhosa cantora dos Estados Unidos desse período aí dos anos 40, 50 especialmente, né? Ela então, ela se envolve, né, com um projeto que é realizar, né, uma adaptação para o teatro com o título The Sound of Music, que nós vamos conhecer como A Noviça Rebelde. Né? Então ela procura eles inicialmente, né? Já tem a ideia de um libreto do Lindsay e do Russell Crowe, e ela procura para que eles componham uma música para o espetáculo, Rodgers e Rammstein. Ele já estava, né, o Oscar Rammstein já estava bastante doente no final da década de 50, ele tinha um câncer e estava vivendo o período terminal da sua doença. Né? Eles haviam já construído o libreto baseado o quê? Na história da família dos cantores, né, a família Von Trapp, que é uma família que foge da Áustria no contexto da ascensão do nazismo, né, contada pela Maria Von Trapp, que é essa ex-religiosa que se apaixona por esse homem, casa com ele, assume os filhos dele e eles fazem uma família de cantores. Né, e ela escreve também toda uma história da família, uma espécie de autobiografia. Né. Então, eles começam a participar, né, do processo, né, um projeto muito longo. As ideias vêm em 57, o projeto começa em 59 para os testes de atores, né, e finalmente no final de 59 a gente vai ver a estreia desse espetáculo. Né. Eles acabam construindo todas as canções do espetáculo, né, e participando, e criam a última canção, né, muito bonito isso está em vários documentários que falam sobre a vida do Rammstein, eu acho bonito, então eu vou falar isso para vocês, né, que a última canção deles é uma canção de Ninar, cantada, né, que chama-se Edelweiss. Edelweiss é uma flor, né, dessas regiões, né, das montanhas austríacas, Suíça e tal, enfim, né, e é uma canção que fala sobre o renascimento, as coisas que morrem e renascem, né. Então, bem próximo da própria morte, né, o Hammerstein faz uma canção que é extremamente celebrativa em relação à vida e às coisas que renascem, né, que ressurgem, né, da existência. Já entrando um pouquinho em 65, né, só para a gente lembrar, a gente vai falar novamente, mas em 65 vai ser realizada a adaptação da peça The Sound of Music, que nós conhecemos, A Noviça Rebelde, mas também por Música no Coração, com o diretor Robert Wise, né? E aí no cinema não é a Mary Martin, né, que fez o papel na Broadway, é a Julie Andrews que vai fazer o papel da Freira Maria. Né? Esse filme era o azarão da época. Todo mundo dizia que no contexto da década de 60 ninguém mais ia querer ver um musical de uma freira com crianças cantando. E, no entanto, ele se tornou um blockbuster imediato, venceu 5 Oscars, né, e é reconhecido como talvez também um dos maiores musicais de todos os tempos. Bom, importante depois que vocês observem e acompanhem a nossa linha de tempo da década de 40 e década de 50. Vários filmes importantes foram realizados nesse período. Por exemplo, em 42 nós temos o James Cagney fazendo Yankee Doodle Dandy no cinema, que ele representa o papel do importante personagem da Broadway, George Cohan, do American Dream. Em 42 também Busby Berkeley faz uma parceria e dirige Judy Garland em For Me and My Gal, né? Incrível essa referência. Em 44 nós temos esse repertório de músicas negras do sul dos Estados Unidos cantados pela Judy Garland em Meet Me in St. Louis.
Em 45 a gente já vê também filmes com Gene Kelly. Em 49, o filme que eu comentei do teatro e tal, On the Town. Filmes importantes, né? E a presença, né, das parcerias, né? 49, a parceria do Hermes Pan, um coreógrafo muito famoso na época, com o Fred Astaire, dançarino coreógrafo, fazendo The Barclays of Broadway, que foi o último filme de parceria da dupla Fred Astaire, Ginger Rogers. É um filme de 49, é ótimo, é muito engraçado, vale muito a pena assistir, e tem todo um trabalho coreográfico do Hermes Pan com o Fred Astaire. 51, um primor com várias cenas, uma longa cena, né, balética e de dança, né, jazzística do Gene Kelly com a Leslie Caron, Um Americano em Paris, An American in Paris. E 52, Singing in the Rain, Gene Kelly com Debbie Reynolds, Donald O'Connor e Jane Egan. Esse filme que nós já vimos comentado, um filme que fala sobre a passagem do filme mudo para o cinema falado de Hollywood, né? Em 54 nós temos um filme que agora fez muito sucesso recente, numa nova edição, né? Ele já tinha uma versão anterior, essa é a segunda versão do filme, A Star is Born. Esse é com Judy Garland. E nós temos uma super recente, para quem já deve ter assistido, A Star is Born com Lady Gaga, que é um filme mais recente, né? 55, Oklahoma, que comentamos. 56, tudo parcerias aí do Hammerstein com Rodgers, O Rei e Eu. Carrossel. É interessante uma articulação que a gente vai ver mais adiante novamente, mas eu já vou citar isso aqui para ninguém esquecer, que é na entrada da década de 60, quando a gente está vendo a ascensão, né? Em 65, The Sound of Music, Maria cantando com as crianças nas montanhas, né, e tal. Do outro lado está surgindo uma explosão de filmes com os Beatles, uma explosão de filmes com Elvis Presley, com Frank Avalon, com a Annette Funicello, com a Anne Margaret, todo mundo dançando rock nos filmes de musical, né? E uma temática nova, o cinema de praia, né? O Elvis Presley vai trazer isso muito fortemente. Então, no Brasil, esses filmes passaram muito na chamada Sessão da Tarde, né? Na Rede Globo de televisão, durante muitos anos, e eram filmes temáticos, bem juvenis. Então já começamos a ver um filme que está muito voltado para uma cultura exclusivamente da juventude. São os anos 60. Então a segunda metade da década de 50 e os anos 60 vão fazer explodir esse mercado de uma cultura da juventude, que vai entrar nos 70 com Woodstock, Tommy do The Who, e em 80 The Wall do Pink Floyd.